Então, pessoal, bora aqui fazer a gravação da correção sobre o barroco, né, da aulinha que eu dei lá no Meet. Quem não pôde participar, então, eu vou fazer uma correção aqui bem rápida, tá? Só para vocês não ficarem sem alguma explicação, né? Porque qualquer explicação já ajuda, mas eu expliquei melhor na aula ao vivo. Então, bora lá. Nas questões a seguir, escreva nos parênteses a letra V, se a afirmativa for verdadeira, e F para falsa. Observe. Descoberta em 1500, no século que em Portugal dominava o classicismo, o Brasil, por muitas causas, não teve condições de dar início à colonização e ao processo cultural. Entre as raras manifestações literárias do século, destacam-se o teatro jesuítico. A obra de colonização do Brasil, iniciada propriamente por Martim Afonso em 1530, já pelos inconvenientes do sistema, já por outros motivos fáceis de entender, mais dificultosa se tornaria, não fosse a colaboração oportuna e decisiva dos jesuítas. A partir de então, surgem dois movimentos que ainda não podem ser considerados literatura propriamente brasileira. Pessoal, então a gente sabe ali que em meados de 1500, nós tivemos, no final ali, né, nos anos de 1500, nós tivemos ali o que nós chamamos de descobrimento do Brasil. E a primeira literatura que foi produzida aqui foi a literatura de informação, né? Que eram os viajantes que aqui primeiro estiveram, que informavam lá a corte, né, Portugal, sobre as características dos povos. Logo depois das primeiras companhias de colonização, vieram os jesuítas. E como uma forma de catequizar os índios, eles usavam uma literatura catequética, né? Então eles utilizavam ali peças teatrais ou alguns tipos de poema para catequizar os índios. Mas então a gente não poderia chamar de uma literatura propriamente brasileira, porque ainda era feita por europeus, mesmo estando em solo brasileiro, né? Logo depois dessa literatura do quinhentismo, lá em Portugal, surgia o que a gente chamamos de classicismo. Classicismo, que era a era clássica, voltada mais para a parte científica, voltada mais para a parte dos avanços do homem. Se antes a Igreja Católica dominava, aqui já nós não temos mais o domínio da Igreja Católica. A Igreja Católica perde poder e nós vemos aí a ciência como tomando poder, né? Por isso que a gente fala que é classicismo. E logo depois do classicismo, nós temos a literatura que nós chamamos de barroco, né? O barroco vai ser aquele homem que vai ficar entre o céu e o inferno, a gente pode dizer assim. Ele se preocupa com aspectos espirituais, mas ele também vai se preocupar com aspectos científicos, com o aspecto da carne, com o aspecto do homem. Então, o barroco ele vai ser uma literatura que a gente chama muito de literatura dualista. Então, vamos ver aqui V ou F. Isso aqui não vai funcionar, que eu já estou vendo. Ah, funcionou. Então, tudo bem. O barroco é o primeiro grande período artístico no Brasil. Nas artes plásticas, há destaque para a figura do Aleijadinho. Na literatura, para o poeta Gregório de Matos. Certíssimo, pessoal. Apesar de o Aleijadinho vir depois do barroco, as esculturas do Aleijadinho vão ter características barrocas. E Gregório de Matos é o principal poeta barroco brasileiro. Ele que é conhecido como Boca do Inferno, tá? Então, certíssimo. Gregório de Matos, que foi um poeta baiano, né? Ele é o principal representante aí da poesia barroca no Brasil. Então, aqui, ó, verdadeiríssimo. Gente, esse V tá lindo, né? Mas tudo bem. O neoclassicismo, movimento estético propenso ao retorno aos ideais espirituais e artísticos do Renascimento, corresponde a uma tendência contrária ao barroquismo. Exatamente. O neoclassicismo ou classicismo veio antes do barroco. Então ele pregava a parte científica, a parte do homem. E o barroco, ele vai ter alguns aspectos científicos, sim, ele ainda vai ficar preso aqui na natureza, né, do homem, mas ele vai trabalhar também com a parte mais espiritual. Então, quando a gente pensa em classicismo e barroco, se a gente for falar em questões opostas, está correto, são opostos sim. Então, verdadeiro.
No texto barroco, a linguagem é retorcida, com bastante jogos verbais, enfatizando a prolixidade. Prolixidade é o uso de muitas palavras, tá, gente? E o estilo confuso, exatamente. Por que esse estilo confuso? O homem, ele se sente confuso na sociedade, tá? Ele olha os avanços científicos, ele quer viver as aventuras da carne, mas ele se preocupa muito com o aspecto espiritual também. Então ele fica naquele lá, nem cá. E isso é traduzido muito nessa linguagem. A linguagem barroca não é uma linguagem direta, ela é uma linguagem extremamente difícil, ela é uma linguagem rebuscada, muitas palavras para dizer sentimentos às vezes simples. Então essa aqui também é verdadeira. No texto neoclássico, que foi antes do barroco, a linguagem é racional, as imagens são conhecidas e repetidas, chavões, lugares comuns e etc. Exatamente, gente. O neoclassicismo vai ser uma linguagem fácil, vai ser uma linguagem racional. Lembra, o classicismo vai ser focado na ciência, né? Então a ciência, ela é racional. Então aqui é verdadeiro. E a última, no barroco, tanto quanto no neoclassicismo, os poetas abordaram aspectos como dúvida, angústia e tédio sob a forma de um sentimentalismo lacrimoso. É errado. Por que essa aqui está errada, gente? No neoclassicismo não vai existir essa angústia, não vai existir esse tédio, não vai existir essa dúvida. No neoclassicismo vai existir a razão. Já no barroco, sim, nós temos essa angústia, esse tédio, esse sentimentalismo, a religiosidade. Então, as duas são diferentes. Logo, essa aqui é... Eita! Pera aí. Isso aqui é falso, tá, gente? Coloca aí, falso. Questão 2. O pregar há de ser como quem semeia e não como quem ladrilha ou azuleja. Ordenado, mas como as estrelas. Todas as estrelas estão por sua ordem, mas é ordem que faz influência, não é ordem que faça lavor. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Se de uma parte há de estar branco, de outra há de estar negro. Se de uma parte está dia, de outra há de estar noite. Se de uma parte dizem luz, da outra hão de dizer subiu. Onde dizer sombra. Se de uma parte dizem desceu, da outra onde dizer subiu. Basta que não havemos de ver um sermão, num sermão, duas palavras. Em paz, todas hão de estar sempre em fronteira com o seu contrário, aprendamos do céu o estilo da disposição e também o das palavras. Sermão da 60ª do Padre Antônio Vieira. Pessoal, é o seguinte... Se na poesia nós temos o Gregório de Matos como principal expoente, na prosa, principalmente nos sermões, nós temos aí o Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira que escrevia com uma maestria exuberante. O padre escrevia assim muito bem. Na verdade, ele não escrevia. Ele falava, ele dava os seus sermões e depois escreveram-se seus sermões e transformaram em livros, porque a composição dos sermões do Padre Antônio Vieira era muito bem feita. No texto, Vieira critica um certo estilo de fazer sermão. Pessoal, perceba que ele fala aí sobre o xadrez e o uso das palavras no sermão. Ele está criticando o que nesse trecho aí? Defender a ordenação das ideias em um sermão, pelo justamente o contrário, gente. Ele defende que o sermão ele não tem que ter uma ordem. O sermão, ele pode falar de uma coisa e falar de uma outra coisa. Tanto é que ele fala assim, de subir e de descer, lá no trecho do sermão. Faz alusão metafórica a um certo tipo de tecido? Não, gente, de forma alguma. Ele está falando do xadrez aqui, do jogo mesmo. Compara o sermão de certos pregadores a uma verdadeira prisão? Pelo contrário, ele fala que alguns pregadores ainda viajam muito na hora de dar o sermão, né? Mostra que o xadrez se assemelha ao semear? Não, ele faz essa junção do xadrez com o sermão. Criticar a preocupação com a simetria do sermão? Exatamente.
O sermão, ele não precisa ser simétrico, ele não precisa ser certinho, ele pode falar de várias coisas, ele pode e deve tratar de vários assuntos. Aprendamos do céu o estilo da disposição e também o das palavras. Então você pode brincar com as palavras para você chegar ao que você quer alcançar, que é o quê? Levar a pessoa ao céu, à santidade. Então, questão certa, questão letra E. Vamos aqui, vamos ler dois textos de Gregório de Matos, na verdade, eu acho. Adoro esse texto. Gregório de Matos é chamado de boca do inferno, porque ele criticava as pessoas sem dó e nem piedade, falava de todo mundo, era uma pessoa malquista, porque ele xingava, ele falava das pessoas, falava da igreja, falava de todo mundo, né? Só que, claro, gente, vai ser um estilo muito mais, assim, rebuscado, porque o barroco, ele tem essa característica, desse rebuscamento. Neste mundo é mais rico o que mais rapa. Quem mais limpo se faz, tem mais carepa. Com sua língua ao nobre o vil decepa, o velhaco maior sempre tem capa. Então, gente, vamos entender aqui. Nesse mundo é mais rico que mais rapa. Nesse mundo é mais rico quem o quê, gente? Mais rouba. Quem mais limpo se faz, tem mais carepa. Quem que se diz o certinho é aquele que mais apronta. Com sua língua ao nobre o vil decepa. Ou seja, quem é linguarudo, quem fala muito, quem é fofoqueiro, acaba acabando com a vida de quem é honesto. O velhaco maior sempre tem capa, ou seja, quem é mais custoso, quem é mais safado, é sempre o mais bem vestido. Mostra o patife da nobreza o mapa, quem tem mão de agarrar ligeiro trepa. Quem menos fala pode mais increpa, quem dinheiro tiver pode ser papa. Então está criticando aqui a Igreja Católica, né? Não é o santo que vai ser papa, mas quem tem mais dinheiro. A flor baixa se inclua por tulipa, ou seja, uma flor qualquer acha que é o quê? Tulipa. Bengala hoje na mão, ou tem garlopa. Geralmente, gente, quem era muito rico andava de bengala. Mas isento se mostra o que mais chupa. Aquele que diz que não rouba, que não faz nada, é aquele que mais rouba. Para a tropa do trapo vaza a tripa. Olha esse jogo de palavras aqui, ó. Para a tropa do trapo vaza a tripa. Isso aqui, gente, nada mais é do que fazer cocô. Cagar mesmo aqui, ó. Para a tropa do trapo vazo a tripa. Ele caga para quem tá falando. Ele não tá nem aí. E mais não digo porque a musa topa em apa, epa, ipa, opa, upa. O cara é um snob mesmo, né, gente? Ele falou que não tá nem aí. É aquela velha expressão, eu tô cagando e andando para quem tá falando de mim. Beleza? Muito legal o Gregório de Matos. Fica claro no poema acima que a principal crítica do autor à sociedade de sua época é feita por meio da denúncia da proteção que o mundo de então dava àqueles que agiam de modo condenável, embora sobre a capa das leis da igreja? Pode ser, mas vamos ver se tem mais, sim, uma mais completa. Enumeração de certos tipos que, por seus comportamentos, revelam um roteiro que identifica e recomenda a ascensão social. Ele está recomendando a ascensão social através de desonestidade? De forma alguma, ele está criticando, né? Elaboração de uma lista de atitudes que devem ser evitadas por não condizerem com as práticas morais encontradas na alta sociedade. Pelo contrário, ele diz que justamente na alta sociedade que existem essas práticas imorais, né? Comparação de valores e comportamentos da faixa mais humilde daquela sociedade com os da faixa mais nobre e aristocrática. Ele pode até fazer o comportamento, mas ele fala mais dessa faixa aqui, ó, aristocrática, que é a que mais rouba. Caracterização de comportamentos que, embora sejam moralmente condenáveis, são dissimuláveis em seus opostos? Exatamente. Ele usa, gente, uma oposição aí. Ó, quem mais fala que é honesto, mais desonesto é. Então ele faz esse joguinho de oposições aí. Então a mais corretinha aqui é a letra E. Show de bola aqui o Gregório de Matos, né, gente? E a última questão, questão 4. A alternativa que melhor exprime as características da poesia de Gregório de Matos encontradas no poema transcrito é que destaca a presença de inversões de sintaxe corrente, como com sua língua ao nobre o vil decepa. E quem menos fala pode.
Pessoal, nós temos, o que é inversão de sintaxe? A inversão de sintaxe é quando o sujeito deixa de vir do início da oração e passa para o final da oração. A gente não tem isso em todo o poema, a gente tem em alguns trechos, tá? Não é a melhor característica desse poema. Vamos passar para as outras aí. Não, peraí. Eu errei aqui, peraí, gente. Tem isso sim aqui, vamos analisar aqui, ó. Inversões de sintaxe. Com sua língua ao nobre o vil decepa. Qual que é o sujeito aqui, ó? Como seria a ordem direta aqui? Ao nobre vil, com sua língua decepa, né? Então, ele inverteu aqui a sintaxe. Quem decepa aqui? O nobre vil, né? Então, o nobre vil tinha que vir no começo. Então, essa letra A está correta. Vamos ver a outra. Conflito entre o universo do profano e do sagrado, como se vê na oposição, quem dinheiro tiver e pode ser papa? Tem o conflito aqui do profano e do sagrado? Não, gente. Apesar de nesse trecho aqui falar de profano e sagrado, o poema todo não fala desse universo de profano e sagrado, não. A parte do sagrado, na verdade, fica bem longe desse poema aqui, né? Metáforas raras e desusadas, como no verso experimental. A musa topa em apa, epa, ipa, opa, upa. Pessoal, aqui a gente nem tem uma metáfora, né? Aqui a gente tem uma onomatopeia. Contraste entre os polos de antíteses violentas, como língua, decepa. Língua e decepa a gente tem uma antítese, aqui já está errado, né? Menos falar, mais increpa, também não temos uma antítese aqui. Nós temos oposições em todo o poema, mas antítese é quando nós temos palavras opostas, e aqui a gente não tem palavras opostas. Imagens que exploram os elementos mais efêmeros, ou seja, que passam rápido, e dífanos da natureza, como flor e tulipa. Não, gente, a gente só fala de flor e tulipa, elementos da natureza, nesse trecho. A gente tem que analisar o poema como um todo. E no poema, a maioria das coisas que a gente encontra é essa aqui, a inversão da sintaxe. Ou seja, o sujeito... Eita, você ficou a cruz de cabeça para baixo. O sujeito, no lugar de estar no começo da oração, ele passa para o final da oração. Logo, a letra correta é a letra A. Espero que vocês tenham gostado. Ficou maior do que eu gostaria, mas é isso aí. Beijo, beijo e até mais.